Se colocarem um leão e um tigre frente a frente em uma arena sem escapatória, quem sai vivo? Essa é a pergunta que quase ninguém consegue responder sem errar, porque a maioria vai direto na emoção. O leão é o rei da selva. Ele manda em tudo. Então, claro que ele ganharia. Ou então, escolhe o tigre, porque ele é mais solitário, mais furtivo, mais forte. Só que, quando você olha os fatos, os registros históricos, o corpo de cada animal, o comportamento e até os estudos de zoologistas, a resposta fica muito menos óbvia. E talvez você descubra hoje que o verdadeiro rei não é quem você imagina. Mas antes de decidir de que lado você está, pensa nisso. Se você tivesse que apostar dinheiro agora, sem poder voltar atrás, você colocaria sua grana no leão ou no tigre? Guarda essa resposta, porque no final eu vou te contar qual deles, a média, leva vantagem e por quê. Vamos começar entendendo quem realmente são esses dois monstros de carne e músculo, além dos rótulos de rei da selva e caçador solitário. Primeiro, o básico. Ambos são grandes felinos do gênero Panthera. O leão é a espécie Panthera leo. O tigre, Panthera tigris. Parecem bem parecidos em foto, né? Grandes, musculosos, dentes enormes, garras afiadas. Mas a anatomia, o peso, o formato do corpo e até o estilo de vida deles moldam completamente suas habilidades de combate. O leão macho africano, em média, pesa de 180 a 220 quilos, mas alguns passam facilmente dos 230 quilos. Fêmeas são menores, com cerca de 120 a 160 quilos. Já o tigre de Bengala, o mais famoso, pesa algo em torno de 180 a 220 quilos também. Mas o tigre siberiano pode bater 250 até 300 quilos nos maiores registros. Em números brutos, o tigre costuma ser mais pesado, mais encorpado, com mais massa muscular. Só que não é só o número da balança que importa. A distribuição desse peso muda tudo. O corpo do tigre é mais alongado, mais robusto, com peito largo e patas enormes, principalmente as dianteiras. O leão, por outro lado, tem um corpo mais esguio, mas ainda muito forte, feito para correr, perseguir, enfrentar rivais em terreno aberto. Agora, repara num detalhe que todo mundo conhece, mas quase ninguém leva a sério nessa discussão: a juba do leão. Aquela moldura majestosa não está ali só para fotos bonitas. Ela funciona como um escudo natural para a garganta, o pescoço e parte do peito. Em brigas entre leões, essa juba muitas vezes salva vidas, protegendo das mordidas mais perigosas. E se você está em um combate, onde uma única mordida bem colocada pode definir tudo, ter uma espécie de armadura embutida não é pouca coisa. Só que o tigre tem uma outra carta na manga: as patas dianteiras. Estudos de força sugerem que as patas dos tigres são incrivelmente poderosas, capazes de derrubar grandes animais com um único golpe. O estilo dele é mais agarrar, derrubar e dominar no corpo a corpo, usando o peso e a força dos membros anteriores. Até agora, parece que temos um duelo entre armadura natural e força bruta de agarrão. Mas ainda falta entender como eles usam isso em uma luta real. E é aí que o comportamento entra em cena. Se você ainda está comigo, agora começa a ficar mais interessante, porque a anatomia sem comportamento é só metade da história. O que realmente define quem leva vantagem é como cada um está acostumado a encarar conflitos na natureza. O leão é um animal social. Vive em grupos, as famosas alcateias de leões, chamadas de coalizões ou bandos, compostos por fêmeas, filhotes e um ou mais machos dominantes. Isso significa que o macho-leão cresce em um ambiente onde brigar faz parte da rotina. Disputa território com outros machos, protege as fêmeas, enfrenta invasores. Machos rivais lutam até a morte com frequência. Eles se engajam em combates diretos, frontais, de imposição de força e coragem. Essa vida de guerra constante entre machos cria um perfil de lutador experiente em duelos. O leão macho está acostumado com enfrentamento aberto, barulhento, cheio de rugidos e demonstrações de força. Ele não é só um caçador. Ele é um guerreiro social. Já o tigre, ao contrário, é solitário. Não depende de um grupo para caçar, nem para sobreviver. Cada tigre tem seu próprio território, que pode ser enorme, e evita ao máximo o confronto direto com outros tigres. Isso não quer dizer que tigres sejam covardes. Longe disso. Eles podem ser extremamente violentos, mas na natureza eles tendem a evitar brigas desnecessárias. Justamente porque qualquer ferimento sério pode significar a morte por fome. Quando tigres brigam entre si, geralmente é por território ou por fêmeas, e essas lutas podem ser brutais, sim,
mas há menos frequência de confrontos repetidos, como ocorre com os leões. O tigre é mais focado em emboscada, em ataque preciso, do que em ficar testando a coragem do oponente cara a cara. Então, de um lado, temos um animal treinado pela própria vida a encarar rival macho regularmente. Do outro, um predador solitário que é mestre em matar rápido, silencioso e com o mínimo de risco. Isso já começa a sugerir dois estilos de luta bem diferentes. Mas tem outro fator gigante que a maioria ignora: o ambiente. Um tigre e um leão lutando no meio de uma floresta fechada é um cenário completamente diferente de uma luta em uma savana aberta. E existem relatos históricos que mostram isso na prática, quando humanos, por pura crueldade e curiosidade, colocaram esses animais para brigar. No final, eu vou te contar o que esses relatos e experiências dizem sobre quem costuma vencer. Mas antes, a gente precisa olhar para as armas que cada um carrega, porque não é só quem é mais pesado ou mais bravo. É o jeito como eles matam suas presas e entrega muito sobre como eles lutariam entre si. Vamos falar das armas naturais, porque é aqui que o duelo começa a ganhar forma real. Os dois têm um conjunto clássico de predador: garras, dentes, mandíbulas fortes e uma musculatura absurda, mas o modo como usam isso muda completamente o resultado num combate direto. Os dentes caninos dos dois passam de 7 centímetros facilmente. Isso é mais comprido que a largura de muitos punhos humanos. As mordidas são poderosas. Estimativas indicam que a força de mordida de leão e tigre são muito próximas, em torno de 1,0 psi ou mais, o que é mais do que suficiente para esmagar ossos de presas grandes. Só que no combate a mordida certa vale mais do que a força bruta. Tanto leões quanto tigres usam mordidas fatais em alvos semelhantes: garganta e nuca. Na garganta, o objetivo é sufocar, bloqueando o ar. Na nuca, a intenção é quebrar a coluna ou causar dano fatal ao sistema nervoso. Agora entra um detalhe interessante. O tigre costuma usar mais o estilo de agarrar e puxar a presa para baixo, abraçando com as patas da frente enquanto morde. Já o leão, acostumado a atuar em grupo, às vezes segura e derruba a presa, enquanto outros membros ajudam a finalizar. Em combates entre leões, os machos se atacam na cabeça, no rosto, no pescoço, tentando abrir caminho até uma área vulnerável, mesmo com a juba protegendo. E falando em garras, as garras retráteis dos dois podem passar de 7 a 10 centímetros, afiadas como facas. As patas dianteiras de um tigre são praticamente marretas com navalhas na ponta. Ele usa isso para dar golpes laterais, que podem derrubar e desestabilizar o adversário. O leão também tem patas fortíssimas, mas sua vantagem está em outro ponto: a capacidade de suportar impacto frontal constante, por causa da vida de lutas entre machos. Agora, imagina um encontro real. O tigre tenta girar, bater com a pata, agarrar e desequilibrar. O leão, mais acostumado com confrontos diretos, pode tentar avançar rugindo, intimidando e se jogar com o peso, buscando uma posição onde sua juba proteja o pescoço, enquanto ele tenta encaixar uma mordida. Se você ainda está acompanhando, guarda essa imagem. Um lutador encorpado de jiu-jitsu, acostumado a agarrar e dominar no solo, contra um lutador experiente de trocação, endurecido por várias lutas, um protetor natural na cabeça, porque essa analogia vai fazer sentido quando a gente entrar em relatos de lutas reais entre eles. Mas, antes disso, tem uma coisa que quase sempre é esquecida: na natureza, eles nem sequer vivem no mesmo lugar na maior parte do tempo. Então, como é que a gente sabe quem vence? Historicamente, havia uma região de sobreposição, a Ásia Ocidental e partes da Índia, onde leões asiáticos e tigres poderiam coexistir em ambientes semelhantes. O leão asiático, menor que o africano, ainda existe em uma pequena população na Índia. Ali, teoricamente, teria havido encontros entre tigres e leões selvagens. Só que os registros desses encontros naturais são raros, pouco documentados, geralmente anedóticos. Onde temos mais dados, infelizmente, é em um cenário artificial: arenas, coliseus, circos e coleções privadas, onde humanos forçaram esses animais a lutar. Imperadores romanos, reis asiáticos, donos de zoológicos no século XIX. Tudo isso gerou relatos de leão contra tigre. E é aqui que as histórias começam a entrar em conflito. Alguns registros antigos na Índia e na China falam de tigres vencendo leões em boa parte dos confrontos. Já relatórios de circos europeus mencionam leões levando vantagem. Como assim?
Vamos decifrar isso com mais calma, porque no final eu vou te mostrar qual padrão parece mais confiável. Na Roma antiga, felinos grandes eram usados para entretenimento sanguinário, mas a maioria das lutas registradas era contra humanos ou outros animais, não necessariamente duelos sistemáticos entre leões e tigres. Já na Ásia, especialmente na Índia e na China, relatos do século XIX descrevem tigres derrotando leões em arenas montadas por marajás e nobres. Em muitos desses casos, o tigre era ligeiramente maior, e o tipo de recinto favorecia movimentos de emboscada, com mais obstáculos. Por outro lado, em circos europeus, onde animais eram mantidos em jaulas, e às vezes, colocados juntos, tratadores relatavam que leões frequentemente dominavam os demais felinos, incluindo tigres. Nessas situações, o leão parecia usar sua agressividade natural, sua dominância social, para impor respeito e controlar o ambiente. Se você ainda está aqui, percebe o problema? Os contextos são completamente diferentes. Arena aberta, jaula pequena, tigre maior ou menor, leão asiático ou africano, condição física, estresse, alimentação, tudo isso muda radicalmente o resultado. E mesmo assim, alguns padrões aparecem. Um padrão que muitos domadores e tratadores antigos mencionavam é que o leão tende a ser mais disposto a iniciar o combate, mais agressivo em contextos sociais, enquanto o tigre, mesmo sendo muito perigoso, pode hesitar mais se não se sentir em vantagem clara, justamente por ser menos acostumado a brigas regulares com outros machos. Mas então, onde fica a ciência moderna nessa história? Tem alguém que realmente tentou analisar isso com o mínimo de método? Alguns zoologistas e historiadores de animais tentaram compilar relatos confiáveis. Um exemplo frequentemente citado é o de registros de lutas em certos zoológicos e arenas na Ásia colonial, nos quais o tigre venceu em boa parte dos encontros, especialmente quando o indivíduo de tigre era maior e mais jovem. Muitos especialistas atuais, quando forçados a dar uma opinião baseada na média dos dados e na comparação anatômica, costumam dizer o seguinte: em condições ideais, com indivíduos do mesmo tamanho e saúde, o tigre provavelmente teria uma leve vantagem em força física e capacidade de derrubar o oponente, enquanto o leão poderia compensar com sua experiência em confronto e a proteção da juba. Mas isso ainda não responde à pergunta com aquela certeza que você talvez esteja esperando. Então, vamos afunilar mais, comparando o estilo de luta, resistência e mentalidade, como se fossem dois atletas de elite em categorias de combate diferentes. Imagina dois lutadores. Um é o típico campeão de torneios de luta livre, acostumado a agarrar, usar a força das pernas e dos braços para dominar no chão. O outro é um veterano de brigas de rua organizadas, com muitos duelos, um contra um, onde cada erro pode ser fatal. Dá para sentir a diferença de mentalidade, né? O tigre é muito eficiente em caça solitária. Ele usa silêncio, aproximação furtiva, explosão de força em poucos segundos. Ele não quer uma batalha longa. Ele quer um ataque rápido e decisivo, com um mínimo de gasto de energia e risco. É como um sniper do mundo animal. Prefere tiros precisos a tiroteios caóticos. O leão macho, além de caçar, vive em um ambiente de confrontos repetidos com outros machos. Ele aprende a lidar com dor, com golpes vindo de frente, com pressão social. O leão pode estar mais acostumado a manter a calma, mesmo quando o combate se prolonga e vira uma troca franca de golpes. Já o tigre, se não conseguir impor sua estratégia de derrubar e finalizar rápido, pode passar a correr mais riscos, porque o desgaste é maior. Outro ponto é a postura. O leão tende a enfrentar de frente. Peito aberto, postura dominante. O tigre muitas vezes se move mais lateralmente, buscando um ângulo para agarrar pelo flanco. Num espaço aberto e grande, isso pode favorecer o tigre. Em um ambiente mais confinado, onde não dá para ficar circulando, a vantagem do leão em trocação frontal pode crescer. Se você ainda está comigo nesse raciocínio, percebe que a resposta não é só quem é maior ou mais forte, e sim quem consegue impor seu estilo de luta no contexto em que a batalha acontece. Mas espera. E o famoso título de Rei da Selva? Ele não deveria resolver a questão a favor do leão? Aqui tem uma pegadinha que muita gente não percebe. Primeiro, o leão nem vive na selva densa na maior parte dos casos. Ele é rei da savana, de campos abertos, de regiões semiáridas. Esse título de Rei da Selva é mais um erro de tradução e mito cultural do que descrição ecológica. O que esse título realmente significa é outra coisa.
O leão é o único grande felino que vive em grupos sociais estruturados, dominando um território de forma coletiva e imponente. Em termos de impacto visual e sonoro, nenhum felino se compara a um grupo de leões rugindo à noite. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 quilômetros de distância. Em muitos ecossistemas africanos, o leão está no topo da cadeia alimentar. Ele é, de fato, um superpredador, uma espécie-chave que controla populações de herbívoros e influencia o comportamento de outros carnívoros. Só que o tigre também é um superpredador no seu próprio ambiente. Em florestas asiáticas, o tigre é o fantasma listrado da mata, invisível, silencioso e letal. Enquanto o leão domina pela presença, o tigre domina pela ausência. Ele aparece quando decide, do jeito que decide. Ambos têm comportamentos de rei, só que em reinos diferentes. Culturalmente, o leão virou símbolo de coragem, nobreza, liderança, brasões, bandeiras, escudos. Já o tigre virou símbolo de poder bruto, ferocidade, energia. Em muitas culturas asiáticas, o tigre representa o ápice da força selvagem, até acima do leão em alguns mitos locais. Então, a pergunta talvez não seja só quem venceria uma batalha física, mas o que significa ser rei no contexto de cada espécie. O leão é rei, por ser o único felino verdadeiramente social, dominando territórios em grupo. O tigre é rei silencioso de territórios solitários, onde ele manda sozinho, sem precisar de exército. Mas tudo bem, vamos voltar para a questão que está martelando na sua cabeça. Em um combate justo, um leão adulto saudável contra um tigre adulto saudável, quem venceria na maioria das vezes? Aqui é onde a resposta fica mais objetiva, mesmo que não seja absoluta. A maioria dos especialistas que arrisca um palpite, levando em conta relatos históricos, anatomia e comportamento, tende a dizer que, em geral, o tigre teria uma leve vantagem em um combate individual, especialmente se for um tigre de grande porte, como os de Bengala ou da Sibéria, contra um leão típico. Por quê? Primeiro, o peso. Na média, os maiores tigres são ligeiramente mais pesados e mais musculosos que os maiores leões. Segundo, a força das patas dianteiras e o estilo de agarrar. Muitos relatos de lutas mostram tigres puxando leões para baixo e finalizando no solo com mordidas fatais, usando exatamente essa técnica de derrubar e dominar. Terceiro, flexibilidade de movimento. O corpo mais alongado e o estilo caçador solitário podem dar ao tigre uma vantagem em golpes rápidos e mudanças de posição, principalmente em terrenos com mais obstáculos. Por outro lado, o leão não fica tão atrás assim. A juba protege áreas vitais, a experiência em batalhas constantes entre machos o torna resistente e psicologicamente preparado para duelos prolongados. Em muitas lutas registradas, leões também mataram tigres, especialmente em ambientes menores, ou quando o leão estava em melhor condição física. Então, se alguém te disser que é 100% certo que o tigre sempre ganharia, ou que o leão sempre venceria, essa pessoa está ignorando o mundo de variáveis. Mas, pesando as evidências, a estimativa mais honesta é vantagem leve para o tigre em um cenário médio, especialmente quando ele é maior. Não é uma humilhação, não é um massacre. É uma vantagem de alguns pontos percentuais, não de 100 a 0. Se você ainda está comigo até aqui, percebe que talvez a pergunta inicial, quem é realmente o rei, esteja incompleta, porque existe outro tipo de realeza acontecendo nos bastidores. Na natureza, esses dois animais quase nunca se encontram. Não existe, de forma natural, um campeonato oficial entre leões e tigres. Cada um domina o seu ambiente de uma forma impressionante. O leão coordena caçadas em grupo, organiza hierarquias complexas, protege filhotes, controla grandes áreas em bando. O tigre caça sozinho presas enormes, como búfalos e veados gigantes, infiltra-se em vilarejos, atravessa rios, enfrenta frio extremo em algumas regiões. Os dois são, cada um no seu mundo, a definição viva de Apex Predator. E tem um último detalhe irônico nessa história toda. Os seres humanos, que adoram decidir quem é mais forte, criaram algo que a natureza nunca faria: o híbrido entre leão e tigre. O ligre, ou liger, um animal gigantesco, que pode passar dos 400 quilos. Só que esse monstro híbrido, em geral, tem problemas de saúde, dificuldade de reprodução e seria um desastre na natureza. Ou seja, na tentativa de criar o Rei Supremo, a gente produziu algo impressionante, mas frágil, artificial e condenado a existir apenas em cativeiro. Isso mostra uma coisa:
A natureza já otimizou leão e tigre para o papel que eles precisam desempenhar. Quem tenta inventar um rei absoluto acaba saindo da realidade. Então, vamos responder de forma bem clara. Em um duelo individual, em condições equilibradas, muitos especialistas acreditam que o tigre provavelmente venceria um pouco mais vezes que o leão, principalmente se for um tigre de grande porte, como o de Bengala ou da Sibéria. Força de patas, massa muscular, técnica de derrubar e matar rápido jogam a favor do tigre, mas o título de rei no imaginário humano continua com o leão. Não porque ele ganharia sempre em luta, mas porque sua vida social, seus rugidos que ecoam à noite, o papel de dominador de territórios em grupo, o transformaram em um símbolo muito mais visível de realeza selvagem. Resumindo, o tigre, na média, pode ser o lutador mais perigoso em um Shumo. O leão, por outro lado, é o rei simbólico, o general de um exército, o líder de um reino inteiro. Agora eu quero saber de você. Depois de ouvir tudo isso, você mantém sua aposta inicial ou mudaria de lado? Diz aí nos comentários se você é time leão ou time tigre e por quê. E se você quiser mais batalhas impossíveis como essa, entre animais que quase nunca se encontram na natureza, já deixa o like e se inscreve, porque nas próximas a gente vai comparar outros gigantes que parecem invencíveis, mas escondem fraquezas surpreendentes.